né? Nem sempre eu estou sendo bonzinho. Acho que os irmãos me concordam um pouco comigo. Nós estamos errando muito, insistindo num erro que nós sabemos que não vai nos levar para um caminho feliz. Vocês concordam comigo? Alguém quer citar? Alguém quer falar? Podem ficar à vontade aí. É só ativar o microfone e poder sugerir aí as suas opiniões, tá bom? Dentro do meio espírita, os conhecidos como médiums, sejam trabalhadores, seja na vida cotidiana, não só no movimento espírita, em todas as religiões. Eu gosto muito de uma fala do Divaldo Pereira Franco, que ele afirma que todos os médios são falíveis. Eu vou trazer a frase assim mais para a vida cotidiana, dizendo que todos nós somos falíveis. Se nós não tivermos uma disciplina, se nós não tivermos, assim, como que eu posso dizer? É uma disciplina mesmo, mediante a nossa vida, baseada nesse evangelho a qual nós estamos tanto abordando hoje, nós vamos falir. Baseado também naquilo que nós já repetimos hoje, que a gente insiste muito em achar que nós somos daqui, né? Não somos seres terráqueos passando pela terra, não, tendo experiências espirituais quando adentramos um templo religioso, não. É o contrário. Nós somos seres espirituais tendo passagem na terra, e que nós possamos saber que essa passagem na terra é uma oportunidade quase que única. Nós somos uma doutrina da reencarnação, que estudamos a reencarnação, que não é algo inventado nem criado pela doutrina espírita, né? Mas que é estudado por essa doutrina de luz, que nem todos os irmãos aceitam, acreditam, e que nós respeitamos, né? Doutrina essa da reencarnação que era pregada, por exemplo, na doutrina católica, mas por alguns motivos, por um outro dia que vamos falarmos de reencarnação, podemos adentrar nesse detalhe. Nem todos aceitam, mas nós temos que saber que nós temos essa vida como se ela fosse a única, né? Renato Russo falava que nós deveríamos amar ao outro como se fosse o último dia, como se fosse a última vez. Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que será que nós estamos fazendo desse amor ao próximo? Será que nós estamos entendendo dentro de uma visão? Eu queria chamar muita atenção nesse momento para que nós possamos entender qual é o significado do amor que Jesus vem ensinar para nós. Eu vou contar para os irmãos uma lenda que também é uma das mais lindas que eu já ouvi nesses últimos anos de minha existência, dessa minha existência carnal. E que a gente está achando que nós estamos amando, mas na verdade a gente não está amando. Muitas das vezes aquilo que a gente acha que a gente está amando, nós estamos aproveitando de uma situação. Muitas vezes, às vezes, a gente acha que estar amando, nós estamos sendo... Estão me ouvindo de novo? Ótimo. Ok, Rodrigo. Obrigado. A internet aqui, zona rural, ela é mais fraca, né? Acho que ela está sustentada até agora pela espiritualidade, senão ela já tinha caído, não dava nem conexão. Mas enfim, estávamos falando sobre a questão do amor, que às vezes a gente está usando o amor e não amando. Em muitas situações a gente está usando o amor de forma que não deveremos. E essa história, que é conhecida como amor de peixe, trata do seguinte: conta-se que um grande mestre saiu a caminhar pelo seu vilarejo. E nessa caminhada, os seus discípulos, junto a ele, para poder colher o máximo de informação, de aprendizado possível, conta-se que ele chegou em um determinado local que tinha um lago muito grande, muito espresso, e tinha um jovem pescando ali com a sua varinha de pescar, esperando aquele momento em silêncio para poder pegar o seu peixe. Então o mestre, de forma muito humilde, mas não deixou de informar a seus discípulos que daria o primeiro ensinamento do dia.
e se aproximou do jovem pescando nesse lago, nessa lagoa, e perguntou para ele assim. Eu queria que os irmãos prestassem atenção na questão do mestre, que é um ser mais velho, e o jovem, a figura da juventude, da imaturidade. E ele aproxima do jovem e diz assim: ô meu rapaz, o que você está fazendo? Aí o jovem, olha para ele pescando. E aí ele sim, sim, perfeito. E o mestre pergunta a ele: mas por que você está pescando? O que você está pescando, aliás? O que você está pescando aí? Aí o jovem novamente faz aquela cara, né? E diz assim: peixe. Estou pescando um peixe. O mestre, paciente, sereno, equilibrado, pergunta a ele de novo assim, mais uma pergunta: por que você está pescando esse peixe? O jovem, já a ponto de soltar o primeiro palavrão, vira para ele e diz assim: ó, meu senhor, eu estou pescando peixe porque eu gosto de peixe, porque eu quero saborear essa carne, tentando ser paciente, mas já explodindo. E o mestre, sereno, novamente pergunta assim: mas você não gosta de peixe? E o jovem arregalou o olho e falou: meu Deus, é agora que eu vou falar, né? E ele olha para o mestre, mas em silêncio o mestre continua e fala assim: você não ama esse peixe. Você está pescando peixe por quê? Não, porque eu gosto de peixe, eu amo peixe, sim senhor. E o mestre falou assim: eu consigo provar para você que você não gosta, muito menos você ama esse peixe. E o jovem, ali naquele momento de raiva, já passou para uma dúvida, um sentimento de como é que se diz, de dúvida, fugiu a palavra agora, de curiosidade. Ele questiona o mestre: mas como é que o senhor fala que eu estou aqui debaixo desse sol há mais de 2 horas, sem nenhuma sombra sobre a minha cabeça, nem menos um chapéu, e você fala que eu não amo o peixe, que eu não gosto e muito menos amo? Por quê? E aí vem o ensinamento. O mestre diz a ele assim: se você o amasse, você o deixaria viver. Se você o amasse, você não o mataria. Meus irmãos, é claro que tem a questão da alimentação, da necessidade, mas não é esse ponto que nós estamos querendo chegar. É como aquela mulher, aquela criança, aquele ser, aquele homem que vai numa natureza esplêndida, ele vai, tira uma flor e quer levar ela para casa porque ele ama a flor. Não, então não tira ela de lá. Deixe ela viver. Busque uma muda daquela planta e plante na sua casa se você o ama, mas não mate ela e coloque na orelha, coloque no bolso do paletó. Aquilo que nós amamos, nós temos que deixar viver. Quando nós pensamos no próximo, quando nós pensamos na coletividade, nós esquecemos de nós sabemos que nós não é o ponto mais importante da situação. Se eu amo muito uma pessoa, a minha esposa, e ela resolve ir embora, eu tenho que deixá-la ir embora, porque às vezes ela está encontrando uma felicidade que ela não encontrou comigo. Ou que encontrou, mas até o momento não sacia mais a sede dela. Então nós temos que respeitar. O errar nem sempre é errado na ótica do outro, pode ser na nossa. Essa questão de pecado que do hebraico a palavra pecado vem do errar o alvo, né? Estava até comentando esses dias com uma amiga de trabalho. Nós temos que entender isso. Quando a gente fala assim: fulano está pecando, ele está bebendo, ele está usando drogas, ele está pecando muito. Na verdade, como eu disse, trazendo a palavra do hebraico, nessa questão de errar o alvo, o ser humano que está bebendo, que está se viciando, ele está procurando a felicidade, porém no alvo errado. Ele está errando o alvo. Ele está buscando uma felicidade que a vida física que ele vive, que ele tem, que ele contempla, não deixa essa felicidade para ele. E por que ele volta a usar
essas drogas, seja bebida, seja droga, seja qualquer coisa, porque ele quer ter novamente uma felicidade que a vida ainda, que ele não descobriu ainda na vida. Então está aí. E quando a gente entendemos assim esta questão, nós entendemos que nós temos que respeitar a visão do outro, a posição do outro. E nós temos que pensar na coletividade, pensarmos em nós, pensarmos no próximo, principalmente no próximo. Convidar o próximo ao seu crescimento espiritual. Convidar o próximo não é convidar ele para ir para uma mesa de bar e ele ficar bebendo, coisa que ele não vai ganhar em nada. Convida ele para poder ler uma boa obra, convida ele para poder ter uma tarde feliz num campo esverdejante. Convida ele para poder conhecer a doutrina que te faz feliz. Se ele não vai nas tuas, respeita a dele, né? O Papa Francisco, quando veio ao Brasil, me chamou a atenção por um detalhe muito curioso, vamos dizer assim. Todas as falas do Papa Francisco, quando ele veio no Brasil, no final das falas ele falava assim: meus irmãos, minhas irmãs, orem por mim. E aquilo eu comecei, confesso aos irmãos que eu comecei a ficar, né, assim, gente, o Papa, né, o líder da Igreja Católica, com tanta responsabilidade, com tanto gabarito moral, por que ele está pedindo tanto para orar para ele? E aí eu comecei a entender, conversando com alguns irmãos, e o meu entendimento também, ali meditando sobre isso, a questão da humildade. Ele estava, na verdade, querendo unir todos os seres para a oração. Ele queria lembrar a todos que nós temos que estar, como diz Jesus, orai e vigiai, vírgula, sem cessar, para que não caiamos em tentação. A importância de estarmos conectados com esse ser maior que é Deus, que é o nosso Pai, que é criador do céu e da terra, de um ser que criou todas as suas leis e que ele não erra. Não teve nada que Deus criou e que ele, errei nesse ponto, vou corrigir. Não, não tem isso. Deus é perfeito. As suas leis são imutáveis. Deus é onisciente, onipresente. Deus é perfeição. Jesus, na sua passagem, veio ensinar tudo isso para nós e aumentarmos essa nossa visão de Deus. Assim, quando nós estamos em perturbação espiritual, que os seres espirituais vamos dizer assim, tristes, revoltados, nos colocam uma lupa para podermos ver naquele probleminha um problemão, Jesus veio trazer uma lupa sobre o entendimento da vida para podermos alcançarmos a nossa visão espiritual sobre o Evangelho de Deus tão perfeito. Nós temos que saber que nessa vida não tem nada errado, que devemos respeitar a opinião do outro, que a lei de causa e efeito ela é certa. Nada acontece se não tiver a permissão de Deus. As famosas balas perdidas, muito famosa, infelizmente na cidade do Rio de Janeiro, não são balas perdidas, meus irmãos. São balas teleguiadas e atraídas pelas atitudes erradas, errôneas, nas passagens de vidas anteriores de nossos irmãos. Se um ser nasce do berço ao túmulo sofrendo e o outro nasce do berço de ouro até o altar da felicidade e assim morrem todos eles, Deus está errado e Deus não erra. Como que a gente explica um ser que nasce no alto de uma favela ou até mesmo num berço de ouro, mas nasce paralítico, que nasce tetraplégico, surdo, mudo ou com uma doença gravíssima, e outro que nasce perfeitamente, leva toda uma vida serena de saúde, tendo todas as condições físicas para poder trabalhar, gozar a vida? Aonde estaria a bondade de Deus? Aonde estaria principalmente a justiça de Deus? Baseados nisso é que nós colocamos o nosso dogma da reencarnação. Será que seria Deus justo, bom e perfeito se tiver tanta desigualdade como existe na Terra?
Como nós dissemos no início, né, a lenda Ubuntu, por que as crianças nascem na África diante de tanto sofrimento? Por que no Nordeste crianças passam dias sem tomar um copo de água, meus irmãos? E nós vamos na nossa geladeira, no nosso filtro, e tem água abundante. Eu, por exemplo, que moro aqui no Paraíso, as torneiras que eu abro da minha casa, todas são água da mina. Por quê? Nós temos que ser mais gratos a Deus. Eu pergunto aos nossos irmãos, nesse momento está fazendo calor, um exemplo. Nós temos ventilador, nós temos as formas de termos uma noite mais tranquila. Pergunta aos irmãos, se tiver muito frio agora, quem dos irmãos aí que não tem no mínimo 2 cobertas dentro de casa? Quem dos irmãos que está nos assistindo agora, que ao acabar essa palestra, esse momento de caridade de vocês para comigo, né, de estar me ouvindo, pode escolher aquilo que comer? Quem dos irmãos agora que tem a despensa que não tem um tipo de alimento sequer? Enquanto em São Paulo é comum as pessoas que moram na rua tomar sopa de papelão. Cadê a nossa gratidão? Eu não estou dizendo aqui que nós todos não somos gratos a Deus, eu estou apenas reafirmando aquilo que nós devemos agradecer a Deus por tudo que temos. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, como nós dissemos, tão bem exemplificado por Jesus, nos trazendo toda essa, como que eu posso dizer, esse consolo, esse incentivo para que possamos nos amarmos uns aos outros, ele tem que ser rota, ele tem que ser cotidiano em nossas vidas. Jesus trouxe, como eu costumo dizer, a receita do bolo. Jesus trouxe todas as formas de eu, Rodrigo, eu quero ser feliz. O caminho é esse. Jesus me ensinou que para me ser feliz é isso, isso, isso e isso. Jesus não falou que era fácil. Hora nenhuma ele falou que era fácil. E o mérito está exatamente nessa dificuldade. Porque Deus podia ter nos criado todos felizes, todos perfeitos, numa só encarnação, mas não. O mérito é exatamente nós. Jesus disse, na vida tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então vós podeis, porque mesmo Jesus nos afirmou o seguinte, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Meus irmãos, não é o Rodrigo que está falando isso, é simplesmente Jesus, o nosso modelo, o nosso guia da humanidade. Jesus, quando desceu à terra, ele não precisava de vir na terra, já é um ser perfeito. Mas como eu disse, os seres perfeitos, os seres da maturidade espiritual já atingida, eles querem nos beneficiar a todo instante. Eles querem trazer para nós aquilo que faz bem para eles. Eles querem que nós possamos saborear de uma vida feliz, assim como eles saboreiam. Ericão, fica à vontade. Está pedindo para fazer um comentário aí. Estão me escutando? Perfeito. Só um breve comentário que eu acho que pode somar muito com o seu estudo aí, que foi muito interessante, muito feliz a sua fala. A gente sabe lá do Livro dos Espíritos que as respostas que o Kardec recebe com relação à felicidade, né? Que a felicidade seria, do ponto de vista material, a posse do necessário, né? E Perfeito. com relação à vida espiritual, acontece tranquilo, né? Recebe essa resposta lá. E esses dias eu vendo um vídeo, um estudo, né? Uma fala do Marcel Souto Maior, que é o biógrafo do Chico, né? Biógrafo do Allan Kardec. Ele trouxe uma informação muito interessante, tem a ver muito com o seu estudo, que vai em direção a essa resposta que o Kardec recebe lá atrás, né? Quantos anos atrás? É um estudo realizado pela Universidade de Harvard. É o maior estudo sobre felicidade já relatado no mundo. O estudo é tão grande que ele tem mais de 70 anos, né? Os primeiros pesquisadores já faleceram, né? Alguns filhos de outros pesquisadores também já faleceram. O estudo continua. São mais de 70 anos que o estudo está sendo realizado, né? Os estudiosos já faleceram. É algo muito interessante. E eles estão, ainda está em andamento, e o Marcel Souto Maior disse que uma das conclusões a que eles chegaram foi que a felicidade está diretamente relacionada com o relacionamento entre pessoas. Como eu vivo com meu semelhante,
como é que eu me relaciono em casa, como eu me relaciono no trabalho, como eu me relaciono em sociedade. Então, acho que tem tudo a ver isso que você está falando aí. É só essa observação que eu gostaria de fazer. Perfeito, Eric. Acho até que é o vídeo que você compartilhou com a gente, né? Isso mesmo. Perfeito, eu assisti, eu até coloquei como favorito aqui no meu computador e deixei ali para poder sempre ser lembrado por essas obras-primas que a gente tem esse privilégio. E curiosamente, Eric, como a espiritualidade não erra, né? Chegando já no final aqui do nosso estudo, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, na pessoa da sua presidente Madalena, e a todos que estão aqui nos ouvindo, eu vou chegando ao final do estudo falando exatamente sobre consciência tranquila, sobre essa questão que você abordou aí desse estudo tão interessante. Porque antigamente, há bons tempos atrás, me parece que a antiga TV Manchete, fazendo uma entrevista com o Chico Xavier, uma pesquisa com o Chico Xavier, o repórter se dirige ao Chico, falando sobre todas as conquistas que ele fez na vida. Tô vendo o meu filhão ali, o Guigui. Oi, Guigui! Então o repórter questiona o Chico o seguinte: Chico, mediante toda essa conquista de tantas coisas espirituais, moralmente falando, que você atingiu na Terra, ainda existiria ou ainda existe alguma coisa que você não galgou ou que você não sabe se galgou e seria aquilo que te deixaria muito feliz? E aí o Chico fez um silêncio, fitou os olhos do repórter, olhou novamente, sorriu, e o repórter reforçou a pergunta como se o Chico não tivesse entendido. Chico, eu queria saber isso. Tem alguma coisa? Porque eu vejo você doando toda essa fartura aqui, o direito dos livros, em alimentação, já vi você doar dinheiro para as pessoas carentes, mas tem alguma coisa ainda que falta ou que você sonharia? Às vezes você não tem nem conhecimento se conquistou isso ou não, mas que você sonharia em ter? E aí, meus irmãos, para encerrar a noite de hoje, da minha parte, o Chico responde o seguinte ao repórter: eu quero poder olhar nos olhos de todos os seres com quem eu conviver. Meus irmãos, eu acho isso fortíssimo. Por quê? Porque às vezes nesse convívio que nós temos no dia a dia com algumas pessoas, desde a nossa infância, ainda tão imaturo, e às vezes pior quando já é maturo e comete algum erro, que nós temos vergonha de olhar nos olhos de alguém. Quando a pessoa vem numa calçada, a gente tem que atravessar para outra, ou vice-versa, ela tem que atravessar. Às vezes ela não consegue olhar nos nossos olhos, porque nós estamos devendo alguma coisa a alguém, né? Então essa resposta do Chico, ela é primordial, pelo menos para minha pessoa, para o meu ser, para o meu espírito, ela é muito grandiosa. É ter a consciência tranquila de poder olhar nos olhos de todo mundo e sentir paz. É poder olhar aqui já agradecendo a Vera Periade, Wanda Biondini, a Sueli, minha mãe, tia Estelinha lá em Carangola, Sônia Duarte, minha querida Solange, a Ruth, Carlos, a Rosiane, tem muito tempo que eu não vejo a Rosiane, o Paulo, o Oswaldo Fernandes, meu amigo Bazinho, o Ilma, Nilza, Marinha, Marilúcia, a Madalena, a Ambrosa, minha amiga de pedal, meu querido amigo Luciano lá de Dores, José Roberto lá no Rio, Janaína Souza, minha esposa Gracileia, meu amigo Francisco, meu irmão Fabrício, a quem fiquei muito feliz da presença, o Eric, a Daniele Moura, a Cileida, a Ana Carla, a Alice. Poder conseguir chegar diante de todos vocês e olhar nos olhos de vocês, ter a consciência tranquila que eu não fiz nada a vocês de má fé e não estou devendo nada a ninguém no ponto de moralidade. Então que esse ensinamento possa ficar em nossos corações. E se a Madalena me permite alongar mais um pouquinho, eu queria, porque teve uma pessoa que me pediu, não vou dizer o nome, aliás ela não está online, mas eu vou fazer assim mesmo. Ela falou assim: ô Rodrigo, até procurei junto com a minha esposa hoje, falei, cadê? Ela pediu assim: faz aquela prece da gratidão no final da sua palestra, no início, faz uma abertura. E eu ia até falar a ela ontem lá para a tia Noêmia e acabei não dizendo para poder não me estender. Mas eu peço licença a Madalena e a todos os irmãos para poder dizer
que diz assim: Senhor, eu gostaria de declarar-te que é uma vida que para mim és bela e consentida. Quero agradecer, falar-te que para mim a vida tem um significado de amor. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, salpicada de flores e tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu te faço uma oração. Andando na escuridão, tropeçando na multidão e que choram na solidão. Oro por eles e rogo comiseração, porque eu sei que depois da saída, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por vós, que é Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia dos ventos no ramo do salgueiro e as lágrimas que correm nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce o morro à praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Obrigado pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla. E o teu reino profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas tuas mãos, mãos que amam, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam as mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores da vida sofridas, das mãos das sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice e a dor, o desamor, pelas mãos que o seio embalam o corpo do filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra reencarnação, eles também bailarão. Por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa num caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura de amor, de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, pelo menos a presença de um cão, ou alguém que nos dê a mão. Mas se eu ninguém a tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos console sempre. Obrigada, Rodrigo. Deus continue te abençoando. Obrigado por essas palavras tão belas que você trouxe para nós essa noite. Muito obrigada mesmo. Bondade da Valeu, sua tá? parte. Obrigado. Valeu, sim. Nós vamos pedir agora que o Bazinho, apesar de você já ter feito uma prece, mas vamos encerrar, né, com a prece do Bazinho. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Deus te abençoe. Então, falando do amor, nós vamos relembrar Paulo, quando ele diz que o amor é o dom supremo. É a carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Senhor Jesus, ouvindo as palavras do nosso irmão, relembrando as tuas passagens, as tuas orientações, que
nós possamos, Senhor, a partir desse momento, colocar em tudo o que fizermos no nosso dia a dia o amor, no falar, no pedir, no trabalho, em todos os nossos gestos, Senhor, que possamos colocar o amor num copo d'água que vamos dar a alguém que esteja, Senhor, impregnado de amor. Que a sua luz continue iluminando, Senhor, as nossas consciências, para que nós possamos, Senhor, fazer o melhor que ainda nos resta nessa vida, para que ao sermos chamados, Senhor, de volta à nossa morada espiritual, que nós possamos, Senhor, estarmos com a nossa consciência bem mais tranquila, se não fizemos tudo, Senhor, que podíamos ter feito, mas fizemos aquilo que era possível. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Nos dê uma semana de muita paz.